Olá, muito boa noite para você de casa, seja bem-vindo, bem-vinda. Está começando agora o nosso encontro, de todas as noites, de segunda a sexta-feira aqui na Record News. E hoje a gente vai falar de alimentação versus ansiedade, principalmente, claro, durante a pandemia, Porque tem gente aí que engordou demais, gente que emagreceu muito e tudo isso, claro, tem a ver aí com o que todos nós estamos passando nessa crise do coronavírus, Então, se você quer entender melhor o que está acontecendo com o seu corpo durante esse ano, fique com a gente. Eu sou Alexandre Mendonça e esse é o Conexão ND, sempre um assunto muito especial para você. Muito bem, olha, como hoje é quarta-feira é dia de Luiz Carlos Prates. Prates já está aqui com a gente. Muito boa noite para você, Prates, tudo bem? Primeiro, antes de a gente chamar até a nossa convidada, eu gostaria que você justificasse. Por que você escolheu esse tema para hoje, hein? Ansiedade versus alimentação. Olha, Alexandre, boa noite para ti, que bom estar de volta neste enlace contigo aqui na programação da nossa empresa. Tu sabes que a ansiedade é um tipo especial de medo. Um medo vago, medo incerto, impreciso. Na ansiedade, nós costumamos ir mais à geladeira, ao refrigerador, nós comemos mais e, costumeiramente, nestes casos, mais alimentos chamados de gratificantes pela psicologia, que são os alimentos adocicados, doces. Ninguém come um pernil quando está ansioso, come um pudim. Bom, enfim. A Daniela, uma especialista nesta área, porque ela está mais diretamente envolvida com as pessoas que vivem esta ansiedade e esta forma de consumir alimentos, de um modo, a meu juízo, e a distância um tanto em descompasso com os melhores ditames da nutrição. Então, ela é uma especialista, grande Daniela Muniz. Para os amigos dela, eu duvido que ela não seja chamada de Dani. Hein, Dani? Tudo bem? Boa noite. Dani. Boa noite. Obrigado pelo convite. É uma honra participar aqui com vocês e falar de um tema tão atual, especialmente no momento que nós estamos vivendo em pandemia, onde quem já era ansioso disparou, quem não era ansioso se tornou ansioso, Essa questão do medo, do incerto, do inseguro, a ansiedade, um excesso de futuro, A preocupação exacerbada. Logicamente, o alimento entra como conforto nesse momento. Você come aquele alimento e aquele acalento, justamente alimentos que fazem você se sentir confortável. E, normalmente, esses alimentos, eles aparecem cobertos com muito açúcar ou muitos carboidratos, alguma coisa assim, Como tu falou do pudim, tem essa relação, Porque o açúcar libera um hormônio pro corpo dizendo, fica bem, tá tudo certo. Então, essa necessidade acontece mesmo. O indivíduo ansioso tem uma necessidade maior de procurar determinados alimentos, justamente com mais açúcar, sabor mais doce, com mais carboidrato. Então, é normal, como tu fala, essa questão de a geladeira como conforto. Verdade. Ô, Daniela, só uma perguntinha antes do Prates até continuar, mas dizem que o açúcar, os doces em geral, eles são inflamatórios para o corpo, é isso? Alguns especialistas já ouvi dizendo isso. Existe assim, na verdade, o indivíduo, nós todos somos pessoas inflamando ao longo do dia, Determinados tipos de açúcar e a forma como são conduzidos na alimentação, porque normalmente tu não come uma balinha, tu come o saco inteiro, 2 ou 3, belisca ali, o excesso pode ter essa situação inflamatória. E justamente a inflamação acaba sendo um dos problemas que geram ainda um pouquinho mais de ansiedade, porque a ansiedade está diretamente relacionada com o sistema nervoso. Então, elas caminham lado a lado. É uma das situações mais complicadas de tratar dentro do comportamento alimentar. Maravilha. Prates? Daniela, o alimento devia ser para nós, estou fazendo o pensamento e a pergunta que o telespectador pode eventualmente fazer para ti. A alimentação para nós, o alimento, de certo modo se confunde, a meu juízo, com a gasolina no carro. Se o tanque está cheio, ninguém vai botar mais gasolina. Mas nós estamos bem alimentados e ainda assim comemos, pela tua experiência, isso acontece frequentemente com homens e mulheres, comemos além da conta? Com certeza. Existe uma situação, que se fala entre a sensação da fome. Qual que é o problema que a gente vive hoje? As pessoas não se permitem sentir fome. O mundo que nós estamos vivendo, com uma série de ansiedades, de cobranças, de incertezas, não se permite sentir fome. Você simplesmente come. Você não coloca
atenção no quanto, no tipo de comida, o que você está comendo naquele momento. Tem muitas pessoas que, se eu perguntar o que você comeu antes de ontem, não sabe. Está sem atenção. Não sabe a quantidade, sabe o volume, não sabe o que comeu. Porque não estão com atenção naquilo. Grande parte de resolver a questão do comer exagerado, do comer além do que é necessário, é você conseguir voltar a sua atenção para aquele momento presente e começar a reconhecer as suas necessidades. Isso aqui eu falo uma pergunta que é muito fácil aí para quem está vendo o programa. Eu estou com fome ou eu estou com vontade de comer? Vamos dizer se eu estou com fome. Neste momento, se eu comer um omelete, uma salada, um frango, uma castanha, eu mato a minha fome? Sim. Mas se eu comer isso, eu mato a minha vontade de comer? Talvez não, porque não seja isto a minha vontade emocional de comer. É muito errado falar que comida não está ligado com o emocional. Comida é emocional, sim. O grande lance é você saber qual a sua emoção naquele momento e como organizar a sua emoção para que o alimento não entre como uma solução, porque de fato o alimento não resolve a emoção. Olha só que Daniela, curioso. Então existe a fome preventiva. Eu como para evitar de sentir fome. Exatamente. A nossa criação, grande parte da década de 80 para cá, tudo que foi vivenciado com a questão da criação da indústria, né, do comer, eu tenho medo de, se talvez eu vou ficar com fome, eu já como agora me garantir. Então, a sensação da fome, aquela sensação natural, não é uma coisa absurda. É normal a gente sentir a sensação, porque nós, como seres humanos, animais, nós deveríamos comer quando sentimos fome. E tentar perceber a fome. O grande lance é que a fome está camuflada hoje no mundo que a gente vive, com todas as pressões, uma série de situações onde você não se permite sentir a fome. Você não sabe se é fome, se é raiva, se é ansiedade, se é agonia, se é medo, se é tristeza. E na dúvida, o que você faz, meu bem? Você come, né? E que alimentos você pode falar para a gente que pioram ainda mais a ansiedade, hein? Aquilo que tu falou ali dos alimentos ricos em açúcar são uns do que mais, assim, quanto mais prazer você tem, mais prazer você quer. Então, se o cérebro vai recebendo essa demanda, você vai sentindo mais necessidade de comer aquilo. Eu falo que a questão do paladar doce, né? Quanto mais se come, mais vontade se tem de açúcar, enfim. Então, os açúcares são alimentos que a gente tem que tentar evitar, principalmente para os ansiosos, e aqueles alimentos que disparam hormônios cortisol, como cafeína, alguns tipos de chocolates, alguns são interessantes, outros já não são tão interessantes, né? Os que têm mais açúcar não são tão interessantes. Alimentos estimulantes, de modo geral, é importante que a gente tente diminuir ao longo da alimentação. Então, às vezes a pessoa é super ansiosa e passa tomando café o dia inteiro, esquece de tomar água. Um simples gesto, tomar água, resolve grandes partes do seu pensamento de o que está acontecendo no momento presente. Prático. Daniela, a psicologia nos trata muito do chamado período de molde, do nascimento até os 5 anos. Quando a criança está indefesa diante dos exemplos e dos ensinamentos diretos e indiretos dos mais velhos que a cercam. E temos aquela história do alimento gratificante. Se a criança se comportar, ela vai ganhar doce. Se ela comer a refeição, o almoço, ela vai ganhar um chocolate. Então, a criança, para sentir este prazer, faz alguma coisa. Mas aí, lá diante da vida, diante de uma frustração qualquer, ela vai buscar o alimento gratificante. Pô, é um condicionamento de muito tempo. Estou falando comigo agora. É um condicionamento de muito tempo. Uma nutricionista pode dar jeito nisso? Com certeza, Prats. Até a linha que eu trabalho de comportamento alimentar é justo isso. Grande parte dos problemas alimentares da nossa vida adulta começou lá na infância. O alimento como gratificante, como prêmio, como brinde, né? Então, a pessoa ela vai se tornar um adulto sempre querendo se mimar. Acaba entrando como mimo. Eu mereço. Essa semana eu falei para um cliente, você se alimentar bem não é mais do que a tua obrigação. É a tua saúde, é a tua vida, é a tua escolha. Não é mimo. Você não precisa se mimar. A gente fala que a comida é uma das coisas mais utilizadas para ansiedade, para mimo, para tudo. Exercício é o menos utilizado, carinho é o menos utilizado. Hoje as pessoas não se elogiam mais. Ela joga pedra antes de elogiar.
Às vezes a pessoa só queria um elogio, ela não queria o chocolate. Ela só queria dizer, parabéns pelo teu trabalho. Então é isso que a gente precisa trabalhar. Quando a gente trabalha comportamento alimentar, a gente trabalha isso. Vamos entender o que está relacionando na tua vivência com a tua alimentação. Daniela, esta psicologia vale por igual para homens e mulheres? Isso vale para todo mundo, para todo mundo, querendo ou não, né? Nós, como seres humanos que somos repletos de emoção, nós não podemos negar as emoções. Nós temos que organizar elas de forma com que os nossos objetivos com relação ao nosso corpo físico, corpo espiritual, o corpo energético se alinhem. Então, se você tem uma situação alimentar mal resolvida que vem carregando ao longo do tempo, você tem uma escolha de resolver. Você precisa entender o que está acontecendo na sua vida e consegue resolver, consegue sim. Mas como tudo na vida, né, Prates? Tem que botar energia, tem que botar vontade, tem que botar desejo. Então, se você quer hoje usar a sua ansiedade como bengala para você não ter os seus resultados com relação à sua alimentação, está na hora de tirar essa bengala e encarar a realidade da vida como ela é. Ô Daniela, mas a gente até diz que é muito difícil, muitas vezes as pessoas dizem, né, que é difícil você mudar um hábito, né? E às vezes as pessoas têm o hábito de comer mal, de comer muito doce, etc. Como é que você faz, por exemplo, para tentar fazer com que a pessoa mude esse hábito? Um dos exercícios mais principais é trazer atenção. Sabe qual que é o problema hoje? E ali, aproveitando a fala do Prates com relação à família, muitos hábitos a gente herda da família. Por exemplo, vou dar um exemplo muito simples, a sobremesa do final de semana. Um exemplo clássico, por exemplo, eu, Daniela. Se tem pudim e tem sagu, eu vou escolher o sagu porque eu gosto. Mas durante muito tempo, acabava comendo pudim e sagu mesmo sem gostar. Tá ali, todo mundo come, foi a tia que fez, tu vai agradar a tia, nanana. E, na verdade, não é um hábito teu. É um hábito herdado da família. Sim. Quando a gente começa a trazer atenção para o que eu quero, quem eu sou, o que eu estou fazendo, qual que é meu corpo, isso é meu ou isso é da minha família? O café da tarde. Como é que é estruturado o café da tarde na sua casa? Ah, é igual o que a minha mãe fazia na minha casa, mas isso é um hábito seu? A gente precisa trazer para a realidade, né? O que está acontecendo? O fato de trazer atenção para o momento, esquece televisão, esquece celular, o que você está comendo, o quanto você está comendo, como você está comendo, com quem, fazer um exercício de atenção, que é uma coisa simples, as pessoas não fazem, elas não têm atenção, elas não sabem o que elas comeram, elas não sabem se elas abriram uma caixa de chocolate e comeram 2 quadrados ou comeram uma caixa inteira. Tem um exercício que eu sempre falo, as 20 gramas de chocolate têm o mesmo sabor das 100 gramas de chocolate. Por que você come 100 gramas? É o olho, né? A Daniela falando sobre o chocolate, eu me lembro da história de chocolates maravilhosos que foram feitos no passado e não vendiam, porque as pessoas tinham a ideia de que o chocolate engordava. De fato, o chocolate pode engordar. E aí, Ernest, não me lembro o sobrenome dele agora, Dittel, um alemão, ele examinou uma barra de chocolate, uma barra por inteira que parecia um celular, e disse, de fato, não pode vender. E aí ele sugeriu que fossem feitas formas com o chocolate quadriculado. A pessoa quebraria 2 forminhas daquele, se prometeria, só vou comer 2. E a partir daí o chocolate começou a vender. O chocolate formatado, a pessoa passava a ter poder sobre o chocolate e não o chocolate sobre a pessoa. Claro que é um engodo, eu pego o chocolate, vou quebrando e como todo. Mas existe a trava. E falando disso, Daniela, aquela proposta do Hipócrates, o pai da medicina ocidental para muitos, que dizia que o teu alimento seja o teu medicamento. É isso? Na verdade, assim, o alimento, né? Eu falo que não é só o alimento. Hoje a gente pensa, né? O mundo deu uma modificada, nós demos muitos estudos com relação a isso. A forma como o alimento entra como nutriente, ele acaba sendo grande parte desse processo como de cura. Mas não é só isso, é toda a energia e toda a emoção que circunda. Hoje eu costumo falar para os meus clientes de consultório que a gente é dividido em corpos, né? Corpo físico, corpo espiritual, corpo energético e corpo emocional. Então, assim, quando a gente se nutre, quando a gente pensa no alimento, a gente está pensando em todos esses corpos. Porque só assim a gente consegue alinhar e ter aquela sensação maravilhosa de acordar, estou bem comigo mesmo. Isso é importante, Maravilha. Daniela, tu sabes que nós... Prates, podemos fazer um intervalinho? Podemos fazer um intervalinho agora? Por favor. Então tá. Olha, Daniela,
Daqui a pouquinho a gente vai querer saber um pouquinho mais, Prates ainda vai fazer outras perguntas também, mas uma delas que eu gostaria de fazer também é o seguinte: quais são então os alimentos que a gente pode melhorar a ansiedade, para diminuir, por exemplo, a ansiedade? Mas você vai falar daqui a pouquinho então, depois do intervalo. A gente volta rapidinho com o nosso Conexão ND, falando com Luiz Carlos Prates e com uma especialista em ansiedade e nutrição, né? Que é a Daniela Muniz. A gente volta rapidinho. De volta com o nosso Conexão ND, para você aí que engordou muito durante essa pandemia, você acha que também emagreceu demais, a gente está falando sobre alimentação, ansiedade durante a pandemia, com Luiz Carlos Prates e também com a especialista, nutricionista, né, Daniela Muniz. Daniela, agora há pouco a gente falou, né, antes do intervalo, quais seriam então os alimentos que ajudam a gente a controlar um pouco a ansiedade ou até mesmo a diminuir a ansiedade, hein? Existem esses alimentos? Claro, com certeza. A gente fala assim, né? É muito engraçado as questões que se levantam com relação o que se faz para resolver tal solução. E a gente sempre acaba caindo sempre na mesma vertente, né? Uma alimentação anti-inflamatória, né? Com, por exemplo, proteínas magras, onde a digestibilidade é mais rápida, né? Vai ter momentos que você vai comer uma proteína mais gorda, ok, mas no seu dia a dia você não vai conduzir dessa forma, né? Alimentos, carboidratos que não sejam simples, né? Aqueles ricos em açúcar, deixa para momentos especiais. Começa a colocar mais carboidratos, comida de verdade, batata, aipim, né? O maior parte de alimentos que você descasca e não desembala, melhor, né? Naturais vindo da natureza. Então, tentar utilizar gorduras saudáveis que ajudam na saciedade, castanhas, abacate, coisas de formas que você se sinta mais saciado, né? Mais satisfeito, mas com alimento de qualidade. De modo geral, quando a gente pensa em ansiedade, a gente pensa em cuidar aqui, né, da cabeça, vitaminas do complexo B, magnésio, ômega são importantes a gente incluir na alimentação, né? Nós vemos uma ilha, né, a opção de pescados, então tentar incluir na alimentação também ajudaria nesse sentido. Prates, com você. Daniela, eu li hoje à tarde sobre uma bailarina conhecida, ela está com 42 anos. E a manchete dizia assim: fulana de tal, com 42 anos, exibe formas maravilhosas. Significa, a mulher não pode, de modo algum, perder as boas formas. O homem é barrigudo, o homem é atirado, o homem tem chulé, o homem tem asa, e ele está no mercado. E não falta quem diga, essa barriga aí está ganhando dinheiro. A mulher, essas anorexias emocionais forçadas sobre a mulher, isso é danoso à saúde de uma jovem? Com certeza, eu acho que assim, né, Prates, a gente trabalha, eu trabalho aqui atendo homens, atendo mulheres, independente de gênero. O que eu penso, né? A cultura, como se foi desenvolvido ao longo dos anos com relação a isso, esqueceu de levar uma coisa muito importante, que saúde é para todos, né? Mulheres e homens. A forma física reflete muito quem você é por dentro. Como é que está a sua energia por dentro? Como está acontecendo a sua emocional por dentro? Então, assim, essa questão de forma física, o que é bonito e o que é feio, é uma coisa muito surreal a forma como são colocadas isso, principalmente nas mídias, né? As cobranças com relação à forma física. Se a gente for pensar que todos nós somos indivíduos diferentes, onde nenhum é igual, por que a minha forma física não é boa como a tua? Por que nós dois não estamos bem? Então, assim, o grande lance, independente de homem ou de mulher da cobrança, a gente pensar que temos que quando somos indivíduos saudáveis, nós somos indivíduos mais felizes e gente feliz não incomoda, Prates. E é isso que a gente precisa. A gente precisa de gente que não incomode nesse mundo. É isso. É para isso que eu trabalho. Daniela, aquele princípio latino em medius virtus, posso envelhecer, em medius virtus, no meio a virtude, posso envelhecer comendo de tudo, desde que coma com moderação? Exatamente. Tu falou uma coisa antes, eu até deixei de puxar um link, mas vou puxar agora. Não existe alimento que engorde.
eu não vou comer isso porque isso engorda. Não, quem engorda é você que não tem a noção de consumir aquele alimento, né? Então, quem é o ser humano, não é o alimento, né? Então, vamos partir do pressuposto que você tem uma alimentação onde você faz sentido, onde se conecta com o seu objetivo, com o seu dia a dia, com a sua rotina, você vai incluir uma série de alimentos. Não precisa deixar de comer. Eu amo chocolate. Ok, o chocolate vai entrar no seu planejamento alimentar. Quantidade, momento, qual a hora melhor para você comer, qual a quantidade, isso tudo faz diferença. E você vai conseguir nutrir-se e ter um envelhecimento saudável. A gente quer chegar na fase mais orientada da vida de boa, na paz, sem estresse, só vivendo e usufruindo toda a nossa jornada de vida. A alimentação faz parte disso, né? Daniela, posso acreditar, mas olha, acreditar como um sacramento nos produtos orgânicos? Claro. Desculpa, acreditar no quê, Pará? Você não viu o final da frase. Nos produtos orgânicos, posso acreditar mesmo? Valendo R$1 milhão a pergunta dos orgânicos. Então, hoje os orgânicos, eles têm certificação, né? Então, assim, hoje existe uma legislação em cima da cobrança dos produtos orgânicos. Se eles têm certificado, eles não têm a utilização de produtos químicos, isso é uma realidade, mas tem que cuidar, porque também em determinadas situações onde a produção orgânica, o que ela utiliza para lidar com aquela situação? Será que também você não tem algum agente que possa te prejudicar com relação ao fermento natural utilizado da questão orgânica? Eu penso assim, se for consumir orgânico, consuma produtos orgânicos com certificação. Aí você está garantindo, né, aquilo que a legislação prevê com relação a isso. Mas eu penso assim, de modo geral, não só questão orgânica, porque não é todo mundo que tem acesso a alimentos orgânicos, que infelizmente eles têm um custo mais alto, mas você consegue ter uma boa variedade de alimentos reais, oficiais, né? Eu falo alimento não desembalado, quando você tem acesso a uma alimentação variada. E também outra coisa, nós estamos expostos a diversos químicos grátis. Então, assim, hoje é muito difícil você se blindar. Quanto mais você conseguir ter uma alimentação mais natural ou um estilo de vida, né, que te leve a ter mais saúde, melhor. Isso está na alimentação, na atividade física, na qualidade do seu sono. Não adianta você comer super bem e dormir mal. Não adianta, não vai resolver. Nas atividades de lazer, nos momentos de lazer, isso tudo é importante, né? A gente pensar como um todo. Quando eu penso a nutrição, eu penso como um todo. A alimentação se encaixa naquela circunstância, mas como é o todo? O que está acontecendo? Ela tem que conectar. Quando conecta, faz sentido. E quando faz sentido, você segue o planejamento alimentar. E daí não tem erro. Ô, Daniela, agora na pandemia, os médicos estão receitando muito vitamina D e zinco. Em que alimentos a gente pode conseguir vitamina D e zinco? Para o pessoal de casa saber. Além do sol, né? O zinco, né, tem bastante fonte nas sementes como um todo, né? Semente de girassol, nos alimentos integrais e principalmente nos frutos do mar e nos pescados, né? A vitamina D, na forma como ela é absorvida, já não o alimento não traz tanto significado com relação a isso. Por exemplo, a gema do ovo tem, mas é interessante essa exposição aos raios solares, pelo menos 15 minutos por dia, num sol legal, sem o uso de protetor. Isso faz bastante diferença com relação à vitamina D. Mas tem muita gente com problema de absorção de vitamina D, por isso que às vezes os médicos acabam passando doses mais altas, né? Perfeito. Prates, a última pergunta agora para a gente encerrar, Prates. Daniela, agrotóxico ou defensivo agrícola? Agrotóxico o quê? Ou defensivo agrícola. Qual é a expressão que tu usa? Defensivo agrícola? Pois eu acho assim, ó, eu uso uma linha de pensamento, Prates, onde agrotóxico, o próprio nome já diz, né? Termina em tóxico, não pode ser coisa boa, né? Eu acho que a gente pode optar, investir em alimentos que façam, que sejam mais naturais, que não tenham nenhum tipo de químico, e muitas vezes, se a gente conseguir, como comunidade, incentivar isso, eu acho que a gente consegue melhorar bastante. Hoje, o acesso a esses tipos de alimentos já estão muito maiores, né? Então, quanto mais natural, quanto menos coisa, quanto mais comida de verdade, isenta de veneno, isenta de nomes complicados na composição, mais conectado com a nossa essência que somos, né? Seres humanos,
dependendo da natureza e tratando ela com carinho e com respeito. É nisso que eu acredito. Maravilha. Daniela, olha, eu quero te agradecer muito pela sua participação aqui no nosso Conexão ND. Uma ótima noite para você. Obrigado pela sua conversa. Foi um bate-papo super legal, né, Prates? Muito obrigada. E uma qualidade das pessoas competentes ouve a pergunta e sai respondendo. Grande Daniela, fizeste isso. Cumprimentos. Obrigada, querido. Obrigada. Forte abraço. Obrigado, Daniela. Obrigado, Prates. Até quarta-feira que vem, hein, Prates? Grande abraço. Oh, que pena. Só até quarta? Tá, pois tchau. É. Tchau, tchau. E para você, amanhã a gente volta aqui no nosso Conexão ND com Cacau Menezes. O que a gente vai tratar amanhã, hein? Você não pode perder. Um grande abraço e até amanhã.